E aí, pessoal, sejam bvindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Tudo bom, Vinícius? Eu tô joia. Tudo bem? Não, e aí, pessoal, eu perguntei joia? só para educação, Vinícius. Tu vai ficar nessa deixa mancada. quieto. Hoje a gente vai conversar com a Mayara Chaves. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Mayara é esposa, mãe, empresária, empreendedora. Se você não conhece a Chambéry, vai nas redes sociais, a gente vai botar lá. Vai botar as redes sociais da Mayara. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo. Mas antes da gente entrar na primeira pergunta para a Mayara, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem a Sunbrights, que cuida do nosso visual capilar. A gente tem a Coif Odonto, que é uma parceira nossa, e temos também a Zax. Zax, que é o melhor material, melhor loja de instrumentos musicais, equipamento de som, estrutura. Eles fazem consultoria, todo o planejamento para que você tenha um bom som naquilo que você vai fazer. Eles têm ajudado muito a gente aqui no podcast, porque a qualidade do som é muito importante, e eles têm ajudado a gente. E a gente vai ficar ainda melhor, viu? Agora com a ajuda deles. Já estamos melhorando e aí vamos ficar ainda melhor. Galera do Flow, que se cuide. Então vamos lá. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Bem-vinda, Mayara. Agradeço. Mayara, você empreende há quanto tempo? Eu empreendo já tem uns 10 anos. Na verdade, eu comecei desde pequena, né? Quando eu não sabia o que era empreender. Que normalmente é assim, né? A gente começa sem saber o que é empreender, né? E depois que surgiu mais a palavra empreendedorismo, eu fui... Que romantizou, que Isso. glamorizou Exatamente. o empreendedorismo. Eu descobri que eu era empreendedora. já estava fazendo na prática e depois que foi já praticava. entender o significado. Exatamente. Qual foi o primeiro empreendimento? Olha, eu comecei na escola mesmo, vendendo doces, né? Eu vendia bolo, vendia doces para ajudar na renda em casa, né? E daí eu morei um tempo em São Paulo. Quando eu vinha, eu trazia, na época, estava começando a modinha do iPhone aqui na cidade. Eu trazia capinhas novas, películas, que era novidade, as películas de vidro, eu trazia tudo de lá, os cabos coloridos, e aí eu vendia bastante. Depois virou a moda das loiras platinadas, então eu trazia aquele shampoo roxo para as mulheres, né? Então tudo que era novidade lá fora, eu conseguia comprar de empresas que traziam dos Estados Unidos, e eu trazia para a Imperatriz e acabava vendendo aqui na cidade, né? Então você sempre teve essa veia assim de fazer negócio. Sim, o empreendedorismo na verdade está no sangue, né, da minha família. A minha bisavó, ela foi a primeira empresária no ramo de transporte no Maranhão, né? Ela abriu as estradas aqui no Maranhão com um ônibus, né? A gente sempre teve empresa de ônibus da minha família. E em seguida veio a minha avó, né? Minha avó teve naquela época agências de viagens, ela trabalhou com eventos, ela tinha programa na televisão e... Primeira vinda do Roberto Carlos aqui na cidade, eu lembro que foi minha avó que trouxe. É mesmo? E aí ela sempre teve esse espírito empreendedor, né? Tava sem dinheiro, ela vendia cigarro com um copinho de café no semáforo, né? Na época não tinha semáforo, mas onde os carros, só tinha poucos carros aqui na cidade, como né? Ex-fumante, eu vou falar que ela é boa nisso. Rapaz... E eu cresci ouvindo as histórias e acompanhando a minha avó, né? Ela teve uma fábrica de docinhos de leite em pó, né? E ela importava aqui dentro do Brasil. Vários estados recebiam esses docinhos, né? Ela, na época, não tinha esses conservantes, então ela conservava os docinhos na parafina, embalava todos eles e mandava para fora, né? Porque não tinha muita essa tecnologia de hoje. Mas eu cresci achando muito interessante isso e a força que a minha família tem, o empreendedorismo feminino na minha família, né? E eu sempre achei muito lindo o que elas faziam. E aí eu me identifiquei que eu era igual a elas, né? Então foi aí que desde de novinha eu sempre gostei de empreender.
né? Eu lembro, eu conheci, eu soube quem você era, pelo menos aqui eu sei, é a Rango. Isso. Né, que foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras que teve hambúrguer Foi a primeira. Artesanal gourmet. E era muito bom. Mas muito bom, assim, uns 5 quilos em um mês bom. E aí depois da Rango você fez o café da manhã americano. Isso. Né, que também é muito bom. Ovo, bacon, não tem nada que quando você bota bacon nas coisas. Bacon é vida. Quando você bota bacon nas coisas, não tem como dar errado. Não, porque a pessoa disser que não gosta de bacon. Se falar, a gente pergunta. Não. Quando a gente vai chamar, a gente pergunta. O último convidado foi Alan Neto, a gente perguntou para ele na entrevista. O diretor da Mirante, você gosta de bacon? Ele falou, gosto. Falei, então tá bom, então seja bem. Mas o café da manhã americano, que foi uma excelente sacada também. E agora a Chambéry. Isso, a Chambéry. A Chambéry tem trufas e pipocas nobres. Isso, exatamente. A gente já vai entrar na Chambéry, mas como que você, o que foi que fez você, assim, não, deixa eu instituir, porque você sempre estava mexendo com alguma coisa e você falou, vou estruturar aqui e vou partir para o hambúrguer. Isso, o que acontece? Vou começar como começou a história da Rango, né? Eu me formei fora, né? Eu fiz curso de comissária de voo e de piloto de avião. E aí... Você sabe pilotar avião? Sei, pequeno. De pequeno porte. Sou eu piloto privado. Eu também, inclusive, eu comprei aqueles de papel que eu sei. Aquele na REB, tá lá na REB, eu sei. Aqueles lá eu não sei, não. O meu é bem pequenininho, não é nem aquele de controle, porque eu não entendo. Só tem 2 botões, o cara faz assim. E aí eu vim aqui pra Imperatriz, voltei, né, na verdade, porque eu não sou daqui, eu sou pernambucana, mas como minha família era daqui, quando meus pais se separaram, né, então eu voltei pra cá. E quando eu terminei os meus cursos, eu vim esperar ser chamada por alguma companhia aérea para voar como comissária. Uhum. E aí eu conheci o meu marido, me casei, com 1 semana de casado fui chamada pela Azul para fazer uma seleção, participar. E aí eu fiquei naquela dúvida. Pelo meu marido ser médico, eu achei que a gente nunca ia se ver, né? Eu falei, enquanto ele tá trabalhando, fazendo os plantões dele... Tem que marcar horário com ele. E aí eu falei, não quero, não vou querer... E eu comecei uma faculdade de administração muito inquieta, né? Comecei a gostar daquilo ali. Falei, eu quero empreender. E aí fui atrás de comprar uma empresa, não deu certo a compra da empresa, a moça desistiu porque era algo que ela amava muito, ela estava indo embora. Uhum. Mas ela falou, meu marido está vendendo a empresa dele, que é a Rango. Eles tinham 6 meses no mercado apenas, tinha acabado de fundar. Eu falei, eu quero. Então, vou ficar, porque eu tinha dado uma entrada no negócio para ela, fiquei com a empresa e fui estruturando toda essa empresa, né, a Rango. E eu tinha um filho nessa época, decidi engravidar novamente, né, em 2019 eu engravidei, tive ele, e com 60 dias eu engravidei novamente. Ela é bem inquieta. E aí a gente sabe que negócio na mão de funcionário não dá certo, né? Que o olho do dono que engorda o gado, né? Uhum. E por esse motivo eu decidi fechar a hamburgueria, porque eu já estava muito na mão de funcionário, 2 gestações muito próximas, né? Bebezinho pequeno, já tinha um outro. Eu falava pro meu marido, eu não estou dando conta de cuidar da empresa e das crianças muito pequenas e essa gestação que poderia ser de risco, porque foi muito próxima. Uhum. E eu falei que eu ia dar um tempo da hamburgueria, né? E nesse tempo, no outro mês, fechou tudo por causa da pandemia. E aí, quando fechou, eu fiquei muito inquieta. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou abrir a hamburgueria? Como é que eu vou fazer? Comecei a pesquisar algumas coisas e eu lembro que na época os estudos eram delivery é um negócio, abre delivery, pandemia delivery. Só que eu gosto de ir na contramão, posso até estar errada, mas tudo que eu faço eu gosto de testar. E eu vi que aquele momento não era um momento de delivery, porque estava todo mundo no delivery, mas também estava todo mundo em casa, estava todo mundo de quarentena trancado em casa. Sim. E eu falei, cara, o meu cliente é meu concorrente. Não é só as outras empresas. É fácil me destacar entre outras empresas, né? É só me esforçar, estudar. Mas e o meu cliente que está dentro de casa? Porque todo mundo virou cozinheiro na pandemia. Todo mundo começou a fazer pão, todo mundo começou a fazer jantares. E eu vi que as pessoas estavam parando de pedir o delivery
para começar a cozinhar em casa. E a incerteza do financeiro também levou as pessoas a cozinharem, a deixar de pedir. E eu falei, gente, delivery não é um negócio. Eu vou deixar a empresa mesmo parada e vou continuar cuidando dos meus filhos. E depois dessa pandemia, eu volto com a hamburgueria. E aí fui me desgostando da hamburgueria, porque começou a abrir muita hamburgueria aqui na cidade. Muita hamburgueria mesmo. Aqui tem umas febres, assim, né? Quando tu abre um negócio, abre... Tem febre de tudo, né? Bolo no pote, açaí, pizzaria, vai... E tem todas essas febres. E aí, nessa viagem, eu fiz uma viagem, na verdade, fui ao Rio. E eu tenho uma cunhada que ela tem uma fábrica de doces, já tem 30 anos. E ela falou, Mayara, por que você não mexe com chocolate? Eu acho tão bacana, chocolate é legal, tal, chocolate liberta. Quando ela falou chocolate liberta, eu falei, eu tenho alguma coisa presa que precisa ser libertada. Eu vou querer aprender a fazer chocolate. E aí, lá eu fiz um curso, um intensivo de trufas. Ela me ensinou tudo sobre chocolate, temperagem, tudo, e me ensinou a fazer umas trufas. Como eu tinha uma receita de ganache minha, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer essas trufas, dar para algumas pessoas provarem. E aí, todo mundo, Mayara, você precisa vender isso, porque é muito bom. Aí eu chamei minha irmã, que estava comigo na época, na minha casa, morando, a minha mãe, e a gente começou a produzir trufa. Só que a trufa estava me tomando muito tempo, porque querendo ou não, o chocolate ele é sensível. Principalmente o chocolate que eu trazia de fora, que era um chocolate nobre. Com a temperatura aqui da cidade, não dava para eu mexer com o chocolate durante o dia. Eu tinha que esperar esfriar, tinha que ser à noite, ligar o ar-condicionado para começar a trabalhar. Então, sério? Isso, porque ele derrete muito fácil. Eles são muito sensíveis. E quando derrete, ele... Não presta. Ele não presta. Não. Né? Tem isso. Tem uma temperatura ideal para mexer com esse chocolate. São chocolates belgas, chocolates suíços, né? Chocolates muito bons. Por isso o sabor dela é tão, tão bom, né? Sim. E aí eu falei, não, eu preciso mexer com alguma coisa que leve chocolate, que leve um chocolate, mas que não seja tão sensível, que seja tão bom quanto e que não me tome tanto tempo, né? E aí eu fui pesquisando, já tinha visto uma franquia de pipoca aqui no país. Eu falei, vou mexer com pipoca. Eu pedi o milho e comecei a fazer o teste. E aí do teste eu descobri que existia uma pessoa que ensinava aqui no país, né? Que é referência no país nas pipocas. Fiz 2 cursos e depois eu viajei, fui em São Paulo, fiz o 3º. E assim fui investindo na Chambelry, né? Comecei a trabalhar com as pipocas. A Mayara não erra, né? É hambúrguer, bacon, chocolate e pipocas. Tranquilo. Daqui a pouco ela vai fazer alguma coisa com Coca-Cola. Não, mas é interessante essas mudanças e essas adaptações. Eu achei interessante que eu também ouvi... não lembro com quem eu estava conversando. Você falou isso da concorrência em relação ao delivery, né? E o delivery ficou, vamos dizer assim, não é que ele ficou forte, ele já era forte, só que as pessoas faziam de uma forma errada. Exatamente. E aí não vinha um retorno, o que a gente fala, se tu não consegue medir, tu não consegue gerenciar. Eles não tinham uma importância para essa parte do delivery. Mas a referência da concorrência foi interessante, porque quando a gente pergunta para quem mexe no ramo alimentício, qual que é seu concorrente? Geralmente o cara que é dono de uma pizzaria fala o nome de uma outra pizzaria. O cara que é dono de um espetinho fala o nome de um outro espetinho. Da hamburgueria, outra hamburgueria. Só que ele está vendendo o quê? Comida. Exatamente. Então todo mundo que vende comida é concorrente. É teu concorrente. Até o cara que vende espetinho ali na esquina de R$2 é teu concorrente. E essa percepção dela de que o cliente é o concorrente, exato. Provavelmente 98% das pessoas que trabalham não tiveram esse insight. Não tiveram essa percepção. E aí, se ele não tem essa percepção, ele não sabe o que é que está acontecendo que fez as pessoas pedirem menos dele. Isso. Porque ele, mas tá todo mundo em casa, o cara está comendo o quê? Ele está cozinhando, ele está cozinhando melhor. Eu não lembro se aqui teve o pessoal vendendo, por exemplo, os produtos, vamos entender como seja o produto primário. Pelo menos não na parte de comida eu não vi ninguém, mas eu lembro que o pessoal de drink
lá da Coaster. Coaster Bar. Eu lembro que eles começaram a vender o kit para fazer o drink, né? Quando tava já encerrando, duas hamburguerias aqui na cidade começaram a vender a carne crua para o cliente fazer em casa, o fazer pão, a montagem, tudo. Né? Mas assim, a divulgação foi muito pouca, foi tudo assim muito, muito devagar da parte deles, né? Mas mesmo assim, a incerteza financeira estava fazendo com que os clientes não pedissem, né? Porque os nossos clientes, a maioria são clientes assalariados, tudo, e estava todo mundo em casa, as empresas fechadas. Você acha que o pouco que ele tinha, ele ia gastar com delivery, né? Ele ia fazer uma feira grande e fazer a comida dele em casa para a família inteira, porque estava todo mundo trancado em casa, não podia sair, não podia nem mercado, o pessoal estava podendo ir, né? Todo mundo, só ia e voltava, e aquele medo todo. Então ali foi a hora que eu falei, não, tá todo mundo em casa, tá todo mundo trancado. Se eu não posso fazer, se eu tô fazendo comida em casa o tempo todo, tô inventando, fazendo... Eu tô vendo postagem de várias pessoas aqui em Imperatriz, no Maranhão inteiro, no Brasil todo mundo virando cozinheiro, fazendo curso de pães, panificação, fazendo curso de não sei o quê. Tá todo mundo excelente na cozinha. A hora que foi a época que os homens começaram a ir pra cozinha, né? Fundou um monte de chefe, né? A formação um monte de chefe aí. É interessante porque, assim, nesse mesmo período, foi o período que eu abri a gourmeteria. Que era o que eu vendia, eram geleias e condimentos gourmet, que eu trazia de São Paulo. Era da Tropo, que é uma marca de geleias. Cheguei a provar, muito bom. Deliciosa. E vendeu muito bem justamente porque as pessoas, tipo, arroz, feijão e bife, preciso botar alguma coisa diferente nisso aí. E aí isso começou a vender muito, porque não tinha. Mas eu acabei fechando porque a Gorila cresceu de um jeito que eu não tinha como atender duas frentes. Mas foi um negócio que, esse período de pandemia foi um período interessante, por quê? Porque por que eu lembrei da gourmeteria? Porque você falou da questão de panificação. Toda hora aparecia alguém, eu tô fazendo pão caseiro, tô fazendo isso aqui, vamos fazer junto, vamos vender junto, porque é um negócio que combina. E eu vi que era muita gente fazendo. Era muita gente fazendo. Eu de cabeça aqui, foram umas 6 famílias que começaram a fazer para vender pão. Isso. Entendeu? E as pessoas vão inovando. E é bom Exatamente. fazer pão. Eu acho interessante. Oi? Fazer mesmo em si. É bom. O quê? Eu não sei, nunca vi. Não, é interessante, é massa. É todo um processozinho que tu tem que O Vinícius, esperar. ele é meio cozinheiro, entendeu? É isso, pô, eu sou cozinheiro. Não, ele é muito... Não, eu tô falando isso porque eu prefiro que ele seja mais empresário do que cozinheiro, mas ele é muito bom. Quem foi que chamou esse cara pra ser meu sócio? Eu também não sei, foi tu mesmo. Então, vamos lá. Voltando, você teve esse insight, você começou... O seu pensamento foi mais ou menos o que eu tive com relação às pipocas, né? Eu vi que todo mundo estava fazendo, mas era muita coisa salgada, muita coisa assim. Falei, gente, se for para eu vender algum produto, que seja algum que ninguém consegue fazer igual a mim. Né? Um pão, ele pega uma receita lá, ele vai aperfeiçoando tudo. Mas a pipoca, você acha que ele vai investir no milho importado? Você acha que ele vai investir, vai trazer não sei quanto... Vai fazer um curso específico para manipular aquele milho? Não vai. Então ele vai querer comprar o meu. Então aí que eu vou conseguir arrancar um pouquinho do dinheiro. Assistindo série dentro de casa, né? Assistindo um filme. E é nesse detalhe que você acaba saindo. Mas pipoca é pipoca. Não, não é. E quando você prova, você vê que não é a mesma coisa. Exatamente. Quando a Renata começou a fazer os cookies, né, quando ela abriu a Cookie Queen em 2017, no começo de 2017. E no começo ninguém sabia o que era cookie. Então, uma das coisas que a gente teve que trabalhar foi nessa conscientização do que é o produto. Isso. Por quê? Porque as pessoas falam, pagar não sei quantos reais num biscoito. Pô, isso não é um biscoito, bicho, presta atenção, entendeu? Aí tem que explicar o que é o produto. Isso mesmo. Explicar, e depois surgiram outros, né? Ainda tem, e eu acho ótimo, porque eu acho que a concorrência faz bem para o mercado. Faz. Fortalece o produto e aí... E se você for bom, você não tem medo de concorrência. Exatamente. Né? Mas
a Mayara falou um negócio que eu achei interessante, que a gente falava muito sobre isso. Quando na primeira receita ficou bom, mas eu falei para Renata, eu falei, ainda não tá bom o suficiente para vender. Tá bom para comer em casa, mas não tá bom pra... Aí eu lembro que teve uma vez, foi o de brigadeiro. Ela fez o de brigadeiro. Eu comi, eu falei assim, esse agora pode vender, tem que só padronizar, mas tava num ponto, e ainda tá, né, naquele ponto que você fala, não, realmente é bom. É aquele bom que quem come fala assim, eu não sei fazer esse caso. Exatamente. Então é melhor comprar. E isso eu acho que é quando mesmo. você entende que você tem um produto comercializável. Você fala assim, pô, as pessoas não vão nem querer tentar competir, vão só... E mesmo que a pessoa queira fazer em casa, não vai ficar igual. Isso. É porque toma muito tempo, são processos, né? Tem que esperar descansar massa, tem que esperar fazer... É um processo que, às vezes, por exemplo, eu tô com vontade de comer um cookie. Eu não vou lá preparar o cookie, eu prefiro ligar... Passa à vontade. E comprar. E se o dinheiro que eu gastei der errado? É melhor comprar pronto, que já vai garantir ali. É melhor comprar da Cookie Queen. Exatamente. Tem a pronta entrega, viu? E não faça propaganda. Não faça. Tem que esperar ela patrocinar. Mande patrocínio primeiro. Exatamente. Esse foi de graça, esse foi de brinde. Mas, assim, você é uma empreendedora serial, então. Né? Oh, meu Deus. Quando surge... porque você... Assim, pelo que foi uma coisa que eu até não falei na apresentação, você não empreende só nos teus negócios, você empreende nos negócios dos outros. Sim. Você criou uma comunidade empreendedora, e era isso que eu queria falar um pouquinho agora, porque são poucas pessoas que fazem, poucas pessoas têm a visão de virar e falar assim, eu vou juntar um monte de concorrente que vai se ajudar e vai fomentar o mercado. Isso. Como que você chegou, entre uma pipoca e outra, você falou assim, deixa eu chamar aqui essa galera. Como é que foi isso? Quando eu tinha hamburgueria, era muito difícil para mim, assim, eu não me vitimizo como mulher, dizer assim, o mercado é difícil, porque eu como mulher, eu sou uma vítima da sociedade, como algumas se posicionam, né? Realmente existe, acontece. Eu quero que vocês levantem a mão nessa sala. Quem sabe dos homens? Quem é piloto de avião aqui? Só ela. E aí eu via que eu era capaz de fazer muita coisa e eu não precisava me colocar no lugar de vítima, né? Sim. Mas, por exemplo, existia alguns casos que eu, como uma mulher casada, mãe de algum filho, dona de uma hamburgueria naquela época, só tinha homens empreendendo no setor de hamburguerias, né? Eram poucas aqui na cidade. Então, sempre que eles reuniam os homens. E por mais que eles me convidassem, mas era só homem. O que eu ia fazer ali no meio daquele tanto de homem, né? Não me cabia naquele lugar. E aí eu comecei a falei, gente, eu preciso movimentar esse negócio, preciso reunir mais mulheres, né? E preciso crescer, preciso ter alguma mulher aqui. Inclusive, depois eu fiquei super feliz em descobrir que uma outra mulher estava, mesmo com sociedade, com outros homens, ela tinha uma hamburgueria, que é a Legião, né? A Bárbara. Isso, fiquei super feliz. Não tive a oportunidade naquela época de me juntar com ela, de fazer alguma coisa, mas é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, né? E aí fui vendo todo aquele processo e fui buscando ajudas, né? E mulheres para começar a conversar sobre isso. Sim. No meio dessa busca de ajudas, eu também busquei ajuda para o meu negócio, para crescer o meu negócio. E vou ser bem sincera para vocês, eu tive pouco sucesso nessas ajudas grandes, né, de entidades grandes. A única que me ajudou muito foi o Sebrae. Graças a Deus, assim, o Sebrae abriu as portas. Mas eu vi que existiam algumas associações aqui na cidade que, se eu não fosse uma empresária grande, que eu estava escutando um podcast esses dias da Laiane, vocês falando sobre o setor, o agro, né? Se eu não for uma pessoa que trabalha com o agro, não vai olhar muito, né? Não, e até a própria Laiane, ela já comentou sobre isso. Até no agro, ela sendo uma empresária do agro, uma empresária grande no agro, ainda olham torto porque ela é mulher.
Isso. Entendeu? Então, pô, parece que você toda hora tem que quebrar uma barreira diferente. Tem que quebrar uma barreira diferente. E eu falei, não, isso precisa mudar aqui na cidade. E eu via pessoas pequenas, que uma senhorinha vendendo o pãozinho dela, que ela tinha aprendido a fazer na pandemia. Eu via os pequenos negócios ali, o pouco que aquelas mulheres tinham, faziam acontecer. Estava indo por água abaixo na época da pandemia. Eu falei, não, preciso criar alguma coisa para fortalecer essas mulheres e ajudar essas mulheres. Porque eu sou tão pequena quanto elas e a gente precisa se ajudar. E aí surgiu a ideia de criar uma associação de mulheres empreendedoras aqui na cidade. E aí eu criei, na época, um grupo no WhatsApp e comecei a convidar. Falei, olha, você vende brigadeiro? Você não quer participar? Vamos lá, a gente se ajuda. O que eu puder ajudar com o meu conhecimento, eu vou ajudar você. Se tem uma outra pessoa que trabalha com finanças, vai ajudar vocês a precificar o teu produto. E aí fui juntando pessoas que tinham conhecimento em cada setor, cada área, para ajudar essas mulheres que não tinham, né? E hoje somos quase 200 mulheres ali ativas, movimentando os negócios, se ajudando com encontros, com reuniões e com parcerias. Hoje em dia a gente tem apoio do Sebrae, que ajuda a gente com cursos, com eventos, né? Inclusive a gente vai fazer um evento agora, de uma feira, a segunda feira de mulheres empreendedoras aqui na cidade. E assim... Quando que vai ser? Vai ser dia 28 e 29 de novembro. Vai ser no Jacaru Food Park. Show. Isso, a gente vai fazer essa feira lá, que são os pequenos negócios, desculpa, né? onde? No Jacaru Food Park. Eu entendi ela falar que vai ser no Beach Park. Eu falei, oi? Ainda não. E aí eu fui juntando essas mulheres, a gente foi se unindo forças e hoje, assim... É uma rede bem grande, né? E que se apoia e a gente está tentando conseguir um apoio aí nacional. E vai dar certo, vai conseguir. Luísa do Magazine Luiza. Você chama de eu chamo de Lu. Beijo, Lu. Porque o diferencial, a Lu agora é aquela virtual. É a virtual. Aquela é a Magalu. É a Magalu, Tu não tem intimidade. Ele não é íntimo. Ele não tá no meio, sabe? Enfim. Não, mas eu acho interessante essa parte de juntar, porque assim, pelo menos quando eu me recordo e quando eu penso em empreender, desse negócio de montar não é porque montaram um negócio, mas montaram algo para trazer uma renda. Realmente, quem eu sempre vejo na minha lembrança, assim, que tem mais, vamos dizer, não é nem disponibilidade, mas que tem mais coragem de vou vender alguma coisa, quase sempre é a mulher, né? Vende um brigadeiro, vende um geladinho, que seja... Bota aquela plaquinha na porta de casa e vou vender um geladinho, vou vender um brigadeiro. Eu vejo muito assim que existem duas etapas do empreender, né? Você empreende por necessidade ou por oportunidade. Sim. Geralmente, os homens ele empreendem muito por oportunidade. E as mulheres pela necessidade de ter que conciliar os filhos, a casa, né? E aí ela quer complementar a renda dela de alguma forma, ela precisa ajudar, mas ela não pode ter um emprego fixo, não pode sair de casa e deixar os filhos com quem, né? Então, ali, aquela necessidade de ganhar alguma coisa, de ter uma renda extra, faz com que ela empreenda conciliando a casa, os filhos, né? Mas eu acho interessante que isso mostra um pouco da força do espírito empreendedor. Isso. A necessidade acaba fazendo com que elas criem as oportunidades. Isso, entendeu? Exatamente. Nesse aspecto que você falou, quando você foca só na oportunidade, você fica esperando os astros se alinharem para ficar tudo perfeito para você. Quando você tem a necessidade, você cria. Se a porta não estiver aberta, você derruba a porta. Entendeu? Então, e a gente tem visto isso, que inclusive, não só no trabalho da Gorila, mas na igreja que eu faço parte, tem um ministério que chama Negócio 112, que é baseado no Salmo 112. Justamente para que as pessoas consigam empreender com os princípios corretos. Exatamente. Né? E todos os eventos do Negócio 112, a maioria é mulher presente. Por quê? Que ela encontra a oportunidade. Porque ela vai atrás e ela tem vontade de crescer. Os homens estão esperando a vontade de chamar, a oportunidade de chamar ele. Isso. Tem muito homem que não quer, em algum momento, virar e falar assim, eu preciso me render, eu não sei tudo que eu preciso e eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que compartilhe conhecimento comigo. Mulher não tem essa frescura. Mulher não tem medo de falar, não né? Cara, eu vi um vídeo
eu acho que foi até o Marcos Freitas que postou. Não, é um empresário, o cara tem uma loja junto com a esposa, a loja estava precisando vender mais, e ele começou a gravar vídeo, ele usando os vestidos e fazendo... eu vi esse vídeo, muito bacana, achei fantástico. Eu não faria, porque ainda bem que a Renata não vende roupa, mas eu achei interessante porque ele fez um negócio que é engraçado e ele não falou assim, mas eu fico com vergonha. Não, ele botou... Ele viu a necessidade ali de vender. Fazer, e a necessidade criou oportunidade. Isso mesmo. E a gente está falando assim, algo que culturalmente é algo que, vamos dizer, daria vergonha, porque está se expondo, vestido de mulher e tudo. Mas tem muitos que têm vergonha de, por exemplo, vender um salgadinho, de oferecer um geladinho. Eu lembro que tinha um geladinho gourmet aqui, que eu lembro que era um cara que ia na bikezinha e tudo e tal, ele que vendia. Mas geralmente, quando tu vê à frente, são mulheres que estão vendendo, porque não tem tanto. Porque eu acho que tem um pouco de cultura. O cara fala assim, eu vou falar para meus amigos que... Vamos dizer, quantos homens que vão entrar num negócio, vou vender pipoca? O cara, esse bicho é doido. Né? Então a pessoa já fica... se limitando por causa da opinião dos outros. Isso. Né? Aqui em Imperatriz eu escutei uma resposta que eu achei fantástica. O cara foi zoar o outro porque ele trabalha num segmento que é... Eu não posso falar o segmento, senão vou dizer que é um cara. Mas é um segmento que predominantemente é feminino. Uhum. E esse cara trabalha junto com a esposa nesse segmento. E aí foram tirar onda com a cara dele. Porque não sei o que, coisa de mulher. Ele falou assim, inclusive eu acho que eu vou ali pra minha casa, vou entrar na minha caminhonete e vou ali pra minha casa no Newville chorar essa dor. Tipo, ele tá cagando, ele tá nem... Sim, eu tô ganhando, Porque o negócio dele tá dando certo, todos os filhos estão muito bem alimentados, bem vestidos, a casa tá arrumada. Então, são algumas coisas que você pensa assim... Algumas crenças que limitantes. Exatamente, são crenças limitantes que a pessoa fica... não, mas eu quero ser bem sucedido, mas só se for nos meus termos. Fazendo o que as pessoas olhem para mim e vejam... Silvio Santos não começou desse jeito. Isso mesmo. O Abílio Diniz não começou desse jeito. A Maria Luísa... A Luísa Helena... Eu sempre confundo. A Luísa Helena não começou desse jeito. Todo mundo começa pequeno. Quanto menos medo você tiver, quanto menos frescura você tiver, mais fácil fica você ficar grande. Exatamente. Não, e não é uma limitação de cultura só de gênero. E aí eu volto à parte que você estava falando da importância dessa associação, né? Tem muita gente que acaba não crescendo por esse medo de não saber controlar, né? Isso. Não é todo mundo que tem esse acesso. Por exemplo, a gente trabalha com gestão, mas tem alguns aspectos dentro da gestão que, mesmo a gente sabendo, não domina completamente. Por exemplo, a parte financeira. Ontem a gente estava fazendo um treinamento no escritório de contabilidade, eu estava falando, bicho, eu entendo... grosso. Exato. Então, mas não... mesmo na aplicação, como se eu fosse o especialista. Exatamente. E aí, como que funciona essa ajuda? É mais buscado? Como é que é? São treinamentos? Vocês fazem workshop? Você falou que vai ter um encontro. Como que funciona? Ali eu sou bem a peneira do grupo, né? Eu vou vendo qual que é a necessidade naquele momento. Se eu vejo que as mulheres estão com uma necessidade, uma dificuldade bem grande na questão de divulgar o negócio. Gente, eu não estou conseguindo desenvolver a divulgação do meu negócio nas redes sociais. Porque me disseram, eu já vi alguns comentários lá no grupo, que a moda agora é dançar, mas eu não sei dançar. Gente, não é por aí. Graças a Deus. Então eu vou lá e falo, não vou ficar... Eu não vou ficar ensinando ninguém, não vou ensinar ninguém a dançar, mas eu vou ensinar uma forma com que vocês consigam ganhar dinheiro, tanto quanto quem está dançando ali, que eu nem sei se realmente está ganhando dinheiro, ou se está ganhando só seguidores, mas aí eu vou lá e tento buscar pessoas profissionais na área do marketing, né? Falo, vem cá, eu te considero uma pessoa muito bacana, vejo que você consegue ensinar, quanto você cobra para fazer isso? E aí a gente já tem esse valor em cursos, né? Ou um workshop. Eu fiz essa época um curso de
Instagram para empresas, né? Como que tinha que ser? Tinha que ser comercial do zero. Como que ela tinha que criar a conta, como era que tinha que ser? Porque às vezes, assim, eu vejo muitas empresas hoje, elas veem a necessidade de entregar o produto delas, principalmente quem é pequeno, de dar o produto delas, porque eles não têm condições de pagar uma empresa para cuidar das redes sociais, então elas vão lá e tentam divulgar com as blogueiras, digitais influencers. Então, assim, às vezes a digital influencer, ela traz um retorno bom para elas, mas elas ficam... mas eu não ganhei dinheiro, eu ganhei seguidores, mas não ganhei dinheiro. Por quê? Foi porque teu Instagram não estava preparado para receber aquele público. Se talvez você tivesse lá o valor dos teus produtos, uma foto bem tirada, um Instagram bem feito, você estivesse preparada para receber aquele público, talvez o retorno teria sido melhor. E aí foi aí que eu comecei a ensinar elas no curso de Instagram para empresas. Eu, junto a uma outra agência de marketing aqui na cidade, fizemos. Aí fiz um outro, lancei um outro curso, mas ainda não aconteceu. Como que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. Etiqueta para mulheres. Para empreendedoras, etiqueta para empreendedoras, porque assim, eu vejo que a maioria dos nossos eventos, né? Isso, às vezes na maioria dos nossos eventos a gente recebe pessoas grandes, né, que a gente considera grandes, por exemplo, diretor do Sebrae, presidente da associação comercial, e eu vi que nas feiras, mesmo pequenas, que eles iam visitar, prestigiar, elas não sabiam como se portar, elas não sabiam se ela poderia estender a mão para eles, se elas poderiam dar um presente, como que elas agradeciam. Quando ele chega na mesa, eu fico em pé, eu fico sentada. Quando eu vou cumprimentar um homem, sou eu que vou falar com ele ou ele que fala comigo? Pode dar beijinho no rosto ou não? A pandemia ajudou muito, né? Porque aí as pessoas ficam quietas, só encostam a mão assim e tá tudo certo. O soquinho tá tudo certo. Mas assim, são protocolos que elas precisam saber, até porque elas não vão ficar paradas ali. A intenção é que elas cresçam. E quando elas estiverem lá em cima, como que elas vão se portar? O tipo de roupa que elas vão usar. Entendeu? É uma roupa... Porque, às vezes, a roupa cara não é a roupa correta. E é bom reforçar que isso não é uma questão machista ou feminista. Não. O próprio homem tem que ser assim... A gente trabalha desse jeito. Isso. Mas isso foi uma vontade nossa justamente pela questão da identidade da empresa. Sim. Mas é óbvio que se a gente for, por exemplo, quando a gente é convidado para determinadas situações, a gente se veste de acordo com a situação. Isso, né? Exatamente. Não é assim, então só porque eu sou mulher eu vou ter que botar... Não é isso. São protocolos comportamentais válidos para todos. Sim, né? sim. Porque as pessoas às vezes ficam muito... mas a Mayara está falando isso, porque é mulher, eu não quero fazer isso porque eu quero... eu quero queimar livro na praça. Não é, não, porque muitas vezes assim o evento exige que você não é a estrela principal, né? A estrela é outro, mas às vezes você vai com um vestido tão brilhoso que acaba que você chama mais atenção que a pessoa que deveria chamar atenção. Então, assim, não é uma atenção positiva. Não é. As pessoas vão ficar olhando, vão ficar observando. Não interessa se é curto, se é longo, entendeu? O que interessa é que tá chamando atenção e não é você que tem que chamar atenção, é aquela outra pessoa que vai falar ali na frente, tudo. Então, assim, não incomodar os outros, né? Então, são alguns comportamentos que, como empreendedoras, a gente precisa ter, né? Então, são cursos, assim, que eu venho trazendo para essas mulheres. E o que eu bato muito na tecla ali dentro do grupo é que a gente é amiga. Mulher não é concorrente, mulher é amiga. Então, foi até uma das palavras que a Luísa trouxe para a gente, que a gente tem que aprender que mulher é amiga de mulher. E a gente precisa quebrar isso, né? Então eu bato muito nessa tecla ali dentro para que a gente se ajude, que a gente que uma sabe a outra não sabe, a gente ensine, né? Que a gente consiga crescer juntas. Poder quebrar uma barreira que é muito não só para mulher, mas para homem em geral no mercado que a gente encontra é essa coragem de falar eu não sei. Isso. É o que a gente sempre fala nos a treinamentos. Mulher, ela perde menos por falar isso, né? Ela fala, ela assume. Eu não sei, eu não consigo. Ela tem a coragem de falar. Já o homem, ele prefere quebrar a cara para depois assumir. Sim. Que não sabe, que não consegue. Mas é do homem. O Felipe Tito, ele fala muito isso, né? Que acho que ele teve um professor ou alguém que virava para ele e falou assim, gente, a coisa mais bonita do mundo é você estar falando alguma coisa para alguém, tipo, tentando passar alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim, eu não sei. Porque automaticamente você
se disponibiliza. Você está dizendo que se você está dizendo que você não sabe, eu quero aprender. E você ajuda a pessoa que está falando a te ensinar. Exatamente. Porque, né, a gente fala flui. muito disso em treinamento. A conversa flui. Se eu estou perguntando se vocês estão entendendo e vocês estão falando que estão entendendo, eu vou seguir no mesmo ritmo. E aí depois vocês vão falar, mas eu não aprendi nada. Pô, você me deu o sinal verde para seguir. Eu ontem mesmo no treinamento que a gente estava, eu sempre tenho o costume de falar dúvida, dúvida, não, dúvida. Falei, meu amigo, Pedro negou Jesus 3, eles vão perguntar pra vocês. Do que isso, não. Vocês que se virem depois. Dei a chance pra vocês, eles não quiseram. E esses projetos são bacanas porque, justamente, né, quando você sente que existe uma rede de apoio, você se sente mais fortalecido. Então, quando você se sente mais fortalecido, automaticamente você se sente mais capaz a correr alguns riscos. Isso mesmo. Né? E é através desses riscos que você consegue crescer. Isso. Como que foi isso, por exemplo, você falou do Sebrae, né? Eu confesso que antes de ter a empresa, eu não conhecia muito o trabalho do Sebrae. Mas ficava aquele estigma, né? O negócio é do governo, deve prestar não. Não deve prestar, não. 90% das pessoas que falam comigo, ela tem essa visão. E realmente acontece muito isso lá dentro do Sebrae. Infelizmente, assim, eles estão lá para ajudar. Mas e eles ajudam. Eles ajudam muito, mas as pessoas que vão, elas não sabem o que elas querem. Aonde que elas precisam da ajuda. Eles estão lá. Se você está com problema na tecnologia, eles têm um negócio de tecnologia. O Sebrae Tech, Sim, né? o Sebrae Tech. Se você está com problema em questão financeira, gestão financeira, eles têm cursos, eles têm consultorias. Tudo isso, a maioria é de graça. E quando não é de graça, você paga uma taxa mínima de 30% do valor. Eles chegam a subsidiar até 70%. Mas por que as pessoas, a maioria, se acham que não são ajudadas pelo Sebrae? Porque nem elas sabem o que elas querem. Porque o problema que elas querem que o Sebrae resolva não é o problema que elas têm. Tem muita gente que vai lá e fala assim, mas eu preciso vender mais. O teu problema não é nas vendas. Nas vendas. O teu problema é que teus setores estão completamente sem estrutura, sem processo. E é óbvio que você não vai conseguir vender mais porque não existe conexão nenhuma entre o teu estoque, a tua frente de loja. Exatamente. Eles dão o quê? Um curso de vendas. A pessoa, mas eles me deram um curso de vendas e não desenvolveu. Por que não deu certo? Porque o teu problema não é vendas. E a pessoa não quer resolver o outro problema. Exatamente, não quer. E às vezes o problema é o próprio empresário. Isso mesmo. E também é outra coisa que eles têm dificuldade de aceitar. Quando a gente falou, às vezes é melhor você sair, a tua empresa vai andar melhor. As pessoas, é um processo complicado isso. Aí tem a Chamberry, tem... como é que chama o grupo? Associação de Mulheres Empreendedoras de Imperatriz. É a AMEI. Sigla? AMEI. 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 Que fofo. E aí, quais são os outros projetos? Você está envolvido em mais algum projeto? Hoje eu estou, né, embaixadora da Embaixada Geração de Valor do Flávio Augusto, aqui em Imperatriz. Flavinho, gente. Um amigo de... Flaveco. Flaves. Quando a gente jogava bola em Orlando, era Flaves. Como que funciona isso? São reuniões, né, que nós fazemos para falar sobre empreendedorismo, né? E aí, geralmente, a gente usa... só um pouquinho, né? Eu, como embaixadora, eu faço um curso dele, né? A gente é liberado um curso para a gente de embaixadas. E aí, lá, ele também manda alguns insights pra gente, algumas coisas que a gente acaba falando, discutindo nas reuniões, né? Eu trago, às vezes, os trechos de um livro dele, vamos discutir sobre isso. E no grupo mundial, porque antes era nacional, mas agora abriram embaixadas fora do país, então lá tem embaixadores de vários lugares do mundo, tanto do país. A gente discute muitos temas, que a gente vai falar, olha, achei bacana o tema de fulano, vou discutir na minha embaixada também, então vamos lá. Então, reúne tanto homens quanto
tantas mulheres, né? A embaixada, ela não tem isso de ser... Existem embaixadas só de mulheres e embaixadas só de homens. Só que a de Imperatriz, ela é de homens e mulheres, porque não fui eu que fundei. Quem fundou foi, na época, era o dono da WhatsApp aqui o Clauser. Ele que fundou e ele precisou ir embora e ele me passou a embaixada, né? E aí fiquei com... E como que funciona essas reuniões? Essas reuniões é de 15 em 15 dias. E como né? que faz para participar? É só falar comigo. Quero participar. Maiara, eu tenho interesse de participar e a gente reúne e faz, né? Até para tirar dúvida do Já pessoal. tem alguns meses. A Vanessa e o Felipe participaram de algumas reuniões, do Felipe Murta. Ah, sim. Eu não sei se daqui, quando eu estava, não. Deve ter sido com o Clauser. Foi bem antes, foi na época do Clauser. Na época do Clauser. É porque eu fui coordenador do Clauser aqui. Eu abri a escola, aí eu saí. Ah, legal. Aí trabalhei um período com o Felipe Murta, e aí saí, e aí a gente abriu a Gorilas. Ah, bacana. Então, já tem alguns meses que eu não movimento, porque eu não tinha terminado o curso e estava no processo de atualização das embaixadas, que a gente precisava ter a conclusão. Alguns protocolos que não tinham, porque foi criado muita coisa durante a pandemia, porque antes era só reuniões assim, uma reuniãozinha, tudo, existe a embaixada, mas não tem nome e tal. Então, precisou protocolar muita coisa, né? Virou muita... até o próprio Flávio Augusto começou a cobrar isso, né? Ele começou a cobrar, como é que vocês reúnem, vocês não tem um manual, vocês não tem isso, não tem nada. E aí começou... Só por reunir. Reunir por reunir. Só pra juntar pra... Exatamente. Assim, aí começou essa cobrança. Vamos lá, vamos fazer tudo. Aí eu falei, peraí, vou dar uma pausa nessas reuniões, vou continuar com as mulheres, tô estruturando, reunindo mais pessoas, vendo quem tem mais interesse de participar, pra gente conseguir movimentar, né? Porque o interessante é movimentar. E assim, as pessoas sentem quando você está fazendo alguma coisa bem preparado para fazer. Isso. Né? E eu acho que precisava nesse aspecto, porque a mentalidade por trás do Geração de Valor é a mesma mentalidade por trás do grupo Wiser, que tem a WhatsApp, tem eu esqueci o nome do outro, que é outro curso de inglês, Number One. E todas as empresas do Flávio Augusto. Ele é muito empreendedor e ele coloca isso na identidade de tudo que tem o nome dele. Então, se não tiver, as pessoas sentem quando, eu vim aqui, o negócio né, carrega o nome do Flávio Augusto e aí? Foi aí que surgiu a cobrança dele. Ele começou a cobrar das embaixadas, né? Falou, gente, as pessoas conhecem primeiro ele, né? Tem aquela visão dele. Aí quando buscam algo que dá referência ao negócio deles, eles querem tanto que as pessoas se inscrevem pelo site e lá direcionam uma embaixada mais próxima. Né? As pessoas, por exemplo, não me procuram, a maioria das pessoas que participam da embaixada, elas não me procuram diretamente, elas são direcionadas para mim, mas elas não vêm a Maiara que está embaixadora, não, eles vão lá e falam, existe uma Imperatriz, o telefone é esse, você veja com ela, como que está sendo as reuniões, tudo. Eu posso, sim, fazer reunião uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias. Aqui em Imperatriz a gente escolheu na época a cada 15 dias. Tá bem parado, né? Mas a gente vai retomar. Então, inclusive, ontem recebi uma chamada. A Maiara precisa movimentar mais. Eu falei, olha, eu tô para entregar o bastão, viu? Para passar para frente, porque é muita coisa, né? Uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Tem que ser humilde para falar que eu não dou conta. E entregar para quem consegue, né? E às vezes não é o que, como a gente fala muito, né? Não é o que tá queimando no teu coração. Então você tem que fazer aquilo que você Na verdade, eu tenho muita vontade, sabe? De movimentar, de mexer, tudo, mas as pessoas acabam desmotivando. Gente, reunião tal dia, vai 2 pessoas. Aí eu fico, vocês querem tanto ser ajudado, vocês querem tanto participar, mas quando marca reunião, vocês não participam. E eu marco a reunião assim, olha, gente, pode tal dia, pode ser tal dia, eu tento fazer, mas chegando no dia, acaba que qualquer coisa é prioridade ao invés da reunião, né? Não, e isso daí já deveria servir como exemplo que eles precisam realmente ir para a reunião, porque uma das coisas que a gente fala muito, de quando vem buscar a gente, a primeira coisa é planejar o tempo.
Como é que você planeja o tempo? Você não consegue priorizar suas atividades, como é que você quer fazer a organização? E aí eles ficam assim, mas só isso aí não vai dar certo, né? E fica já naquele... Faz primeiro. Até do teu lado aí, ó, tem um planner que a gente entrega pro pessoal. Aí fala assim, mas é isso? Eu falei, cara, faça isso. Começa por isso. Primeiro começa com isso. Quando você estiver voando na tua organização do planner, aí você me diz o que dá e o que não dá, se funciona ou não funciona. Porque as pessoas acham que a gente tem que entregar o resultado. Isso, não. É impossível entregar o resultado do negócio que não é meu. Exatamente, é o que acontece muito dentro da Associação das Mulheres. Vai acontecer evento tal, eu quero participar. Chove de gente querendo participar. Eu falei, vocês precisam passar pelo processo. O resultado, todo mundo quer, mas o processo eles não querem. Que momento que você participou das reuniões, quando a gente estava elaborando esse projeto, quando a gente estava elaborando essa feira, quando a gente estava elaborando essa reunião, esse curso, em que momento que você participou? Né? Por exemplo, vai ter um evento, essa feira. Eu postei ontem, muitas mulheres me procuraram. Coloca meu nome, minha empresa quer participar. Eu falei, não é por aí. Essa é uma realização das mulheres empreendedoras de Imperatriz junto ao Sebrae, mas precisaria estar dentro daquela reuniãozinha que eu convidava vocês todo mês, toda semana. Lembra o Empreender Mulher, que precisava reunir online, que a gente reuniu lá no Sebrae, que só foram 2 mulheres, assim. Então, só vão participar 12 mulheres dessa feira, porque foram as 12 que estiveram ativas. E as outras? Tem mais de 40 mulheres no grupo. E as outras? Estavam aonde na hora do processo de decidir onde seria? Porque, assim, se fosse um local que as 40 mulheres estivessem ativas, a gente ia fazer num local maior. Mas como a gente viu que só tinham 12 ali querendo, vamos fazer no Jacaru, que é menor cedeira, um lugar maravilhoso, que já tem um público bom, né? Então, assim, querem participar não querem participar do processo, mas querem o resultado. Não tem como. Não tem como. E é o que a gente fala muito também da questão de você gostar do processo. Isso. Né? Eu sou apaixonada pelo processo, eu gosto. Quando tem algumas referências que eu sigo na internet, um deles é o Gary Vee. E ele fala muito sobre essa questão, tipo, ele gosta tanto do processo. Eu gosto. Que quando acontece alguma coisa errada com a empresa, não abala ele, porque ele sabe o processo, ele gosta do processo. Isso. Ele não fica focado só no resultado. O resultado é consequência. É consequência do processo. E quanto mais você gosta do processo, mais vezes você vai fazer o processo. Isso. Então mais vezes você vai ter sucesso. É o que eu falo para todo mundo, pessoal, nossa, mas você vende pipoca, não sei o que, você ganha dinheiro. Eu falei, gente, calma, dinheiro é consequência do que eu tô fazendo, sabe? Exato. O dinheiro que vier de dinheiro, ótimo, é consequência, mas o que eu tô fazendo no momento? O pessoal fala, mas a pipoca. Eu falei, calma, eu preciso primeiro agora estruturar a minha marca. De que forma? Fazer com que as pessoas entendam que pipoca não é só um negocinho de rua de R$2. Eu trouxe a ideia das pipocas presenteáveis, né? Que pipoca também é presente, né? Inclusive investir em embalagens caríssimas, embalagens bonitas. Esse processo de colocar na mentalidade, na mente das pessoas que a pipoca é presenteável, que a gente pode sim comprar uma pipoca mais cara, que esse processo, para mim, é maravilhoso. Né? Para mim, ele é incrível. E quando eu vejo que eu tô tendo resultado naquilo ali, o dinheiro ele é consequência, entendeu? Ele não me abala se eu tô ganhando ou não dinheiro. Porque eu tô vendo que tá mudando a mentalidade das pessoas. E você tá montando processos, né? Como você tinha falado a respeito da franquia, você não tá criando só processos, você tá criando uma oportunidade bem maior. Isso. Porque hoje você tá à frente, você precisa estar à frente. A partir do momento que você tem os processos, você não precisa tanto estar à frente do negócio e isso começa a se multiplicar. Sim. E aí vem a consequência, que é o que estavam querendo lá no início, que não é lá no início do processo, é lá no final. Então, entender isso e formatar isso dentro de um negócio é que muitas vezes as pessoas não conseguem. Não. Por olhar muito pro próximo, né? Eles querem muito resultado imediato, né? Eles querem ver o dinheiro, cadê o dinheiro não está entrando, cadê o dinheiro. Falar, não é por aí. A minha empresa agora que fez 1 ano, né? Ela completou 1 ano agora, mas ativa mesmo, ela começou em janeiro.
Não, então tem pouquíssimo tempo e já vê que já está crescendo. Por quê? Porque eu não estou preocupada no dinheiro, né? Eu presto consultoria para algumas pessoas de inovação e criatividade. E eu atendi uma empresa lá no Rio de Janeiro que a menina no primeiro mês, ela começou, depois da consultoria, um lucro de R$12 mil vendendo pipoca. Porque eu também atendo pessoas que vendem pipoca. Eu não tenho esse problema, né? Sim. E aí ela abriu a empresa dela 12 mil e não sei o que. Chegou um momento que começou a diminuir. Eu falei, por que está diminuindo, sabe? As pessoas já conhecem agora o seu produto. E agora? O que você vai fazer? Se as pessoas já conhecem, era uma novidade. Você falou pra mim que você queria ganhar dinheiro. É fácil você vender, mas agora você tá cansada, a sua produtividade diminuiu, você não tá conseguindo fazer tanto a pipoca, você não tem uma pessoa com você. E você perdeu o fator surpresa, você não é mais novidade. Exatamente. Então, como que você mantém a recorrência? Ela, Maiara, e agora? Sei que eu falei, sabe, existe uma palavrinha mágica que chama brand, que poucas pessoas fazem, e você deveria ter começado por aí. Os 12 mil era para você estar ganhando ele e aumentando com um ano, não era com um mês. Mas você se desesperou em ganhar dinheiro e aí eu perguntei, você quer ganhar dinheiro ou você quer fortalecer sua marca? Quero ganhar dinheiro. Então tá, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Mas não vai ser todo dia que você vai ganhar e todo mês que vai entrar a mesma coisa. O fortalecimento da sua marca, ele evolui. O ganhar dinheiro, ele diminui. Porque depois que passa a novidade, ele vai começar a diminuir. Exato. Não, e aí muitas vezes nesse momento é que aí o empresário quebra o processo. Quebra. Principalmente no ramo alimentício. É muito comum e o cara fala assim, pô, aí eu vou ter que comprar uma matéria-prima mais barata agora, porque eu não estou mais recebendo. Pronto. Começa aí eu a querer diminuir quebro a qualidade do meu produto que era vendido antes. E isso é muito perceptível. Começa a colocar funcionário, diminuir os salários, atrasar o salário, tudo isso. E isso reflete no negócio, né? Sim. Isso ou reflete direto, sobrecarrega. Tem gente que, o cara quer o funcionário que veste a camisa, mas não quer contratar o cara, quer só pagar a diária. Eu falei, meu amigo, o relacionamento dele acabou quando a diária acabou. Isso mesmo. E aí, mas ele não veio no outro dia, ele não tem que ir. É diária que ele recebe. Você quer um cara comprometido? Você quer um cara que... Então paga ele direito. Mas é porque no salário ele já está ganhando o suficiente, ele não precisa de 10%. E ele quer resultado, quer cobrar resultados de uma pessoa que faz diária, né? Ele vai dar o resultado de um dia ali de trabalho, mas é uma coisa, um dia de produção, né? E ali não vai ter muito retorno, não vai influenciar muito dentro da empresa de jeito nenhum. O processo de engajamento que a gente vê nas redes sociais, a dinâmica é a mesma na vida real. Isso você mesmo, tem que investir naquilo para que tenha um engajamento. Você tem que criar um relacionamento para que tenha engajamento. Tem que ser constante, tem que ser real, tem que ser palpável o negócio. Isso, é igual as pessoas falavam para mim, lá eu fiz aquele curso do Paulo Cuenca, né, de redes sociais, e ele fala, você tem que estar presente, você tem que ser visto. Independente de como, você tem que ser visto nas redes sociais, você tem que aparecer. Da mesma forma, a sua marca, ela tem que aparecer de alguma forma, ela tem que ser vista de alguma forma, né, quando se fala do brand, da marca. Na época da hamburgueria, o Clauser, até eu conheci o Clauser porque a gente participou de uma rodada de negócios na associação, então muita gente grande ali, muitos empresários fortes tratando de negócios, participando. E eu lá com a minha hamburgueria pequenininha lá, e fui participar das reuniões, e o Clauser por acaso caiu em 3 rodadas comigo, né? A gente foi sorteado junto e nas 3 rodadas a gente estava junto, e ele falou assim, no final, eu quero conversar com você. Eu falei, pois não. Ele, olha, eu quero te parabenizar, porque você foi a única empresa que se encaixou em todos os negócios. E quando você começou a falar que você tinha uma hamburgueria, eu pensei comigo, mas que diacho que a hamburgueria tá fazendo aqui? O que essa menina vai vender? Hambúrguer pra gente? Não é possível que ela vai querer vender hambúrguer e vai querer colocar que a gente peça hambúrguer no delivery. Primeiro que ela não tem ponto físico. Ela quer o quê? Entregar cartãozinho aqui. E depois ele mudou a mentalidade depois que ele conversou comigo, porque eu consegui me encaixar, né, em todas as empresas. Eu falava para as pessoas, olha, qual que é o teu negócio? Tinha uma moça que, o Claudio, por exemplo, ele tinha um curso de inglês. Eu falei, eu consigo fazer uma parceria com você. Seus clientes vão ganhar descontos, os que pedirem comigo. Eu consigo fazer um dia de hambúrguer pro teus clientes, pros teus alunos,
coffee break, quando vocês forem fazer, eu faço os hambúrguer do tamanho, desse tamanhozinho assim, pequenininho, sabe? Era uma carnezinha de 30 gramas, eu consigo colocar ali. Então, assim, eu tenho os hambúrguer doce, você precisa de uma sobremesa, eu vou inserir o meu hambúrguer doce. Ah, mas o pessoal é fit, eu vou fazer a salada da hamburgueria. Então, assim, eu consigo me encaixar em tudo. E é algo que é muito interessante. Ontem no treinamento de comunicação que a gente estava fazendo, eu até dei esse exemplo, se não me engano, a Nubank, que tem 2 momentos dele, né? Que eles juntos tem tipo um coffee break. Então, o que muda do empresário é ele entender que aquele momento não é de comer. Isso. Mas é um momento de aumentar a interação com os funcionários dele, melhorar, porque isso vai acabar melhorando a comunicação entre os setores, que vai melhorar o processo dele interno, porque cada um vai entender o que faz e o que é importante para que o outro faça também. Logo, isso vai chegar num resultado. Isso. Só que é uma construção de uma cultura. E a marca tá ali, né? Rodando ali no meio. Exato. E aí sua marca vai estar crescendo Vai estar crescendo Essa é a parceria que não é vista na maioria das empresas. E eles a gente vê que é só levar o produto. Casando uma com a outra. Isso, acha que é só chegar lá e levar o produto, só abrir a abertura de uma conta, um cartão, né? Era isso que eu fazia na hamburgueria. Às vezes teve um evento que eu participei, um bazar, né? Aqui grande, aqui na cidade, vamos lá. Mas vai ser num local fechado, você não vai poder fazer hambúrguer na hora. Eu falei, quem disse que eu vou fazer hambúrguer? A minha marca vai estar lá, mas que forma? Você vai panfletar? Eu falei, não, calma que eu vou chegar lá. E aí, o que era no bazar, aquele monte de gente comprando, a única coisa que não pensaram no momento foi na água. Eu passei uma noite inteira com meus funcionários desrotulando a água daquela indaiá lá e colocando rótulo da hamburgueria. Né? Coloquei rótulo da hamburgueria em todas as águas. Eu levei um carregamento de água lá para dentro do bazar e lá todo mundo com a garrafinha da água da Rango circulando lá, porque eu vi que não era o momento de eu vender hambúrguer. As pessoas estavam indo lá para comprar coisa barata. Eu não ia diminuir o preço do meu produto, mas eu estava lá. Mas você fez a sua marca. Coloquei a minha marca lá circulando. O Caíto Maia fez isso. O Caíto Maia, ele patrocinar, acho que fazia festa e as festas ele botava logo no copo da Chili Beans. Nem existia loja da Chili Beans. Foi antes de abrir a loja. E aí as pessoas começaram a perguntar o que é Chili Beans, antes da Chili Beans existir. Ele vendia ele comprava nos Estados Unidos e vendia. Isso. E aí ele criou a marca. É aí que as pessoas perguntavam pra mim, nossa, eu nunca comi desse... Vocês conhecem a Rango? Conheço. Não sei. Não sei se eu já comi o hambúrguer, mas eu conheço. A tua marca eu conheço. Aqui na cidade, pouquíssimas pessoas falavam pra mim que tinha comido, sabe? Muitas pessoas provavam, mas elas não lembravam. Não sei se eu comi, tô confusa, mas a marca eu conheço. A tua marca tá inserida. Eu trazia balinhas, pirulitos, chiclete, colocava nos lugares dentro. Falei, gente, eu não consigo hoje pagar dentro de um shopping. Qual era aquele carro uma marrom loja que tinha um adesivo? Era um Kicks? Um Kicks. Um Kicks. Com adesivo da Rango. Da Rango. Marrom era o teu, Isso, né? Era o meu. Na hora que eu olhava aquele carro, eu pensava no molho já. E assim, eu não consigo colocar minha hamburgueria dentro de uma loja, dentro do shopping ali. Eu não consigo abrir ali na praça de alimentação uma hamburgueria. Porque eu não tenho condições hoje, eu pensava. Mas eu consigo estar dentro do shopping. De que forma? Eu vou em todas as lojas do shopping e eu vou dar de brinde balinhas para eles com a minha marca. E eu deixava lá, presenteava com um vidro, uma bomboniere, as lojas, e colocava as balinhas lá, e os clientes, o empresário se sentia honrado por ter recebido aquele presente, mas nada mais era interesse meu divulgar a minha marca. E lá eles estavam ganhando. É um relacionamento ganha-ganha. Isso mesmo. Não existe maldade nisso. Falou assim, eu vou botar isso aqui para disponibilizar para seus clientes. Sim. Seus clientes vão gostar, porque todo mundo gosta de uma balinha dessa. E eu também vou ganhar com isso. E eu vou ganhar porque fortalece a minha marca. Isso o que você acha? O cara fala, não quero. Você pode me dar a balinha, mas tem que ser com a minha marca. Então vai lá e faz. Tá? O Uber também, alguns Uber da cidade, olha, você quer balinha? Porque oferecia as balinhas, você não quer colocar umas balinhas na minha hamburgueria? E assim eu comecei a fortalecer aqui na cidade, né? Pois é, né? Eu não tenho mais nem a corrida, eu só vejo as pessoas reclamando que estão cancelando, né? Não estão oferecendo mais nenhum. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nisso tudo que você fez aí, porque nem tudo é flores. Nem tudo são flores.
Você já chegou, tipo, a escutar de alguém virar e falar assim, pô, essa pipoqueira vai me dar conselho sobre empresa? Já. O Já? tempo todo. É mesmo? O tempo todo. Mas você vende pipoca. O que você vai me ajudar? O que é que você vai me ajudar? Eu escuto diariamente isso, pessoas falando sobre isso. Inclusive, assim, vai acontecer evento tal, que você faz? Eu vendo pipoca. Mas você vende pipoca? Mas que momento que você vai entrar aqui nesse negócio? Que horas que você vai falar sobre isso? Eu falei, gente, mas não é pipoca, é a pipoca. Você não tá entendendo. Eu vou te dar uma aula sobre pipoca que você não sabe. Então, vem cá, deixa eu te explicar. Existe milho diferente, existe método diferente, é assim, chocolate diferente que você nem sabe, tá? E começa a explicar. E o meu produto, ele não é um produto de R$2, não desmerecendo, mas não é um produto comum, né? A precificação dele é diferente, é um produto mais caro, ele está inserido em local diferente, exatamente. Por exemplo, eu trabalho com pontos de venda aqui na cidade. Os pontos de venda aqui na cidade, eu já fui procurada por alguns mercados de bairro, alguma coisa. Falei, gente, olha, primeiro que o meu produto, por se tratar de um produto nobre, eu não posso colocar num local que não tem refrigeração, que não tem ar-condicionado, então precisa estar num local com ar-condicionado, que tem uma vitrine bonita, alguma coisa assim, porque querendo ou não, eu preciso fortalecer a minha marca, né? E ali eu não vou. Mas eu também preciso atender esses mercados. Então, para vocês, eu vou fazer uma pipoca diferente, que é com o mesmo milho, mas uma pipoca que aguenta essa temperatura, com uma embalagem mais barata, e aí eu consigo atender vocês. E dentro até de um ticket médio daquele setor, isso mesmo, daquele região, setor. do bairro que tá para vender. Por exemplo, do tem local, uma padaria aqui que é em frente a uma escola. E ela falava, precisa trazer as pipocas, mas os alunos amam a tua pipoca, mas não tem R$12 todo dia para comprar um pacote de pipoca. Você não consegue fazer um pacote menor? Eu falei, não, consigo fazer uma pipoca saborosa, com o mesmo milho, mas ela vai só no caramelo, com a embalagem melhorzinha, e aí a gente vai vender de R$5 para eles. Ótimo, então vamos fazer. E assim, eu vou conseguindo alcançar todo... Sim, você consegue diversificar, né? A gente fala muito isso também nos treinamentos. A gente tem uma turma de mentoria e nessa turma de mentoria a gente falou, você, por exemplo, quem trabalha com serviço, você não pode ter só um serviço. Não. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente tem modalidades de serviço. Nosso principal serviço hoje, que é o que a gente vai atender o cliente em todos os aspectos, é o BPO, que a gente faz a gestão por ele. Mas tem cliente que não... BPO fica caro para ele, porque a minha equipe são 5 profissionais. Então, fica pesado. Eu não consigo. Tá bom, você consegue entrar na turma de mentoria? Eu vou conseguir. Eu não vou na tua empresa, eu não vou... Não é uma consultoria, é uma mentoria. É uma mentoria. Mas o conhecimento você vai ter acesso. Só que você vai ter acesso de uma outra forma. Se você consegue... Aí tem o BPO, tem a consultoria, tem os treinamentos, tem palestra... São formas de você obter, pelo menos fracionado, o mesmo conhecimento. Isso. Agora, você tem que ir atrás de algum jeito e você tem que disponibilizar para vários públicos. Porque a nossa proposta não é atender só o que vai pagar caro. Isso. A nossa proposta é mudar o mercado. Quando a gente fala em mudar o mercado, eu quero atender o grande, mas eu quero atender o cara que tem... Por exemplo, tem um amigo meu que ele tem uma barbearia, ele é muito bom, mas é ele mais um cara. Um projeto de BPO para ele vai matar ele. Mata a empresa dele. Então, como que eu consigo disponibilizar o meu serviço para ele, para que a gente junto possa ter um impacto no mercado? A gente tem que pensar dessa forma. Isso. As minhas mentorias e consultorias também são assim. Inclusive, por exemplo, eu consigo atender o pessoal da área dos doces. Elas não têm condições de pagar uma consultoria ou uma mentoria mais cara. Então, vamos fazer o seguinte, eu faço a consultoria coletiva. Perfeito. Entendeu? Vou fazer coletivo, vocês vão ratear o valor e a gente vai colocar uma horinha a mais, porque são muitas pessoas e tal. Mas aí fica muito barato para elas conseguem fazer. Então, eu consigo atender, né, vários públicos. Porque a intenção não é só atender realmente o grande, né? Atender todos. Essa mudança de mercado, ela favorece todo mundo. E aí, que eu tenho, pelo menos o que eu estou sentindo muito na conversa, é assim, você é um agente de mudança no mercado. Né? Mas que mudança que eu vou ver? É difícil a gente mensurar isso porque o mercado é muito grande. E não é todo mundo que está buscando mudar. Quanto mais gente estiver fazendo isso, melhor. Isso. Para o mercado, melhor para a gente, melhor
Melhor para todo mundo. Eu vejo um potencial muito grande em muitas mulheres aqui na cidade, né? Ver o produto diferenciado, elas fazem de uma forma diferente, mas elas não têm oportunidade de crescer, elas não têm oportunidade de comprar uma coisa melhor, sei lá, elas não conseguem desenvolver aquilo. Elas conseguem preparar aquele produto, falando da alimentação. E aí eu entro e falo, olha, vem cá, vou te ajudar, vou pegar na tua mão, vou te dar uma consultoria grátis, vou te dar uma mentoria, assim, você vai fazer desse jeito, dessa forma, e a partir dali, quando você tiver uma base mais sólida, você vai começar a buscar pessoas maiores, que tem mais uma inteligência, sei lá, seja mais inteligente, seja mais estruturado, você vai buscar uma empresa melhor, alguma coisa assim. Mas o básico eu tento fazer com elas, porque elas não conseguem se mexer. E aí eu tento dar aquela sacudida nelas, tento levantar elas um pouco. Então é aí que a intenção da associação também foi essa, né? Porque eu via muito produto bonito. Olha, você tem noção, encontrei uma mulher aqui na cidade que ela eterniza coisas que eu falei, gente, não é possível. Como assim? Ela pega o cordão umbilical da criança, a mechinha do cabelo coisa que a mãe guarda aquele umbigo assim, grudado Sim. a vida inteira e não sabe. Tem mães que não querem enterrar, que o pessoal fala que tem que enterrar, que não sei o quê. Mas, cara, ela consegue eternizar de que forma? Faz um colar com aquilo ali. Ela corta. O leite materno também. Por exemplo, ela pegou o meu leite, ela transformou em pó, ela misturou com uma resina e ali ela fez um cordão branquinho com o meu leite materno e ali ela fez um desenho com um cordão umbilical que ela foi cortando o cordão, ela corta em pedacinhos e depois ela coloca uma mechinha do cabelo ali e transformou num colar. Super chique. Eu falei, gente, isso aqui, as pessoas precisam conhecer isso, é um produto maravilhoso. Como assim que você não está movimentando, sabe? Fui conversando com ela. Dá um trabalho. Ela foi buscar, ela falou, gente, eu precisava eternizar isso. A minha sogra faleceu ano passado. Eu falei, vou cortar um pedacinho do cabelo dela, porque eu preciso eternizar aquele cabelinho branco dela, que os meus filhos eram apaixonados. Eles pegavam muito, achavam interessante aquele cabelinho branco. Eu falei, eu vou guardar isso aqui. E ali ela eternizou. E são produtos assim que a gente desconhece e que tem aqui em Imperatriz. Nem aqui em Imperatriz. E que tem aqui em Imperatriz. Eu já ouvi daquele negócio de a pessoa pega o sapatinho e acho que a resina, né? Põe uma resina, isso. Não sei, fica tipo... eu já vi um que parece sim, o que fica de bronze. Isso, já vi aquele lá. Não, ela faz joias eternas. Ela eterniza coisas assim. E eu vejo assim, eu falo, cara, isso precisa, o mundo precisa conhecer isso, porque isso é uma coisa muito interessante. Não só isso é muito. Isso fala diretamente com o sentimento das pessoas. E aí, na hora de, vamos dizer assim, de transformar isso num negócio, é que é o porém. Eu tava conversando esses dias com a mãe, né, falando assim, na hora que tem gente que não sabe o valor do serviço dele. Não sabe. Né? Tem alguns da mentoria que a gente fala assim, tu faz prestação de serviço, tu tem que saber mais ou menos quanto que tu vai cobrar na tua hora. Então essa pessoa ainda não sabe nem a questão da precificação. Ele faz com todo o amor, com toda a dedicação. É muito difícil precificar serviço, né? Como que tu vai precificar algo... Vamos dizer, isso aí ela poderia cobrar caro, muito caro, isso. Que a pessoa vai pagar. Paga. Por quê? Porque ela está eternizando um momento até porque de criança, ela atende pouco aqui no Brasil, ela atende muito pouco aqui em Imperatriz, ela atende muito o Brasil inteiro e poucas pessoas conhecem aqui em Imperatriz. Eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer aqui em Imperatriz. Então eu vejo negócios assim, mulheres que tiveram ideias geniais aqui na cidade. Eu falei, cara, a gente precisa colocar, como diz a Tainara hoje, o Maranhão no mapa. Sim. Vamos colocar isso para as pessoas verem, vamos tentar ver. E aí eu vou ajudando elas. Eu falei, de que forma que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar assim, a divulgar, ou então vou te ajudar numa consultoria, numa mentoria, e depois ali você vai ser empurrada para uma outra maior para você ganhar o mundo. E vai ter gente que vai ficar maior e vai puxar a gente para cima. Tem gente que vai esquecer, tudo bem. Não, o propósito não é esse. Exatamente. Né? O propósito é assim, o que eu vou fazer por aquele que está precisando? O que ele vai fazer depois disso é a consciência nossa, dele. Eu sofri muito no começo, porque eu falava assim, nossa, como as pessoas são ruins comigo, né? Elas não me valorizam, porque eu ajudo a pessoa de todas as formas e a pessoa simplesmente é ingrato. Eu falava, né, que a ingratidão... uma voz muito suave, doce. Eu falava assim, nossa, como as pessoas são ingratas. E depois eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu falei, gente, que bom, porque ela me deu tudo que ela tinha. Ela era uma pessoa ingrata, ela tinha a ingratidão,
e ela me deu tudo que ela tinha, que era a ingratidão. Ela me deu o melhor dela. Então eu tenho que agradecer, porque ela me deu. O melhor dela era a ingratidão naquele momento. Então eu não vou sofrer por isso, porque ela me deu o melhor. Ela ainda não conheceu a gratidão. E quando ela conhecer, talvez ela me dê. Né, ela seja grata pelo que eu fiz por ela, e eu não faço esperando a gratidão, ser reconhecida, sei lá, eu faço porque eu amo ajudar, né, eu gosto disso, eu gosto de ver, eu me sinto uma alegria imensa em ver as pessoas felizes, né, eu consigo comemorar a alegria dos outros, que é muito difícil para alguns. Demais. Eu vou te falar aqui, assim, e não é uma questão de esperar gratidão, mas uma coisa que eu ainda não consegui desvencilhar é quando a pessoa diz que precisa ser ajudada, ela é ajudada e ela não faz nada com aquilo. Não Isso faz. ainda me tira do sério. Isso. Sabe, aquele negócio. E aí a pessoa continuar reclamando, eu falo assim, pô, você falou que precisava de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. E você continua não fazendo nada. Aí, e eu não quero que a pessoa saia falando, não, porque foram os gorilas, porque eu não sei o que. Não é isso. Preciso que ela faça eu só por quero ela. que você faça por você, entendeu? Isso. A inércia ainda me tira do sério. A consultoria, ela traz isso, né? Ela traz esse negócio. Gente, eu ensinei tudo para aquela pessoa ganhar, a empresa crescer e ela não foi, ela não fez, mas e aí? Eu falei, gente, eu aprendi muito no decorrer desse ano, porque eu via muito isso, né? Isso acontecer. A nossa maior dificuldade é encerrar contrato. É o encerramento, tipo, chegou no fim, tá resolvido, o cliente não deve mais nada pra gente, a gente não deve mais nada pro cliente. Aí o cliente liga. Ah, porque aconteceu não sei o que, como é que eu faço? Eu não consigo virar e falar assim, não, moço, é só fazer outro contrato, né? Eu não consigo. Vem aqui, senta aqui que a gente vai conversar, a gente te ajuda, entendeu? Mas é um processo. É o que a gente fala, né? Isso daí está muito mais ligado ao que a gente quer fazer, porque, por exemplo, as pessoas falam, pô, na pandemia, nesse cenário, tudo indo para o online, vocês não iam crescer mais rápido no online? Provavelmente, muito provavelmente. Mas dentro do nosso propósito, a gente quer primeiro ter um impacto na cidade. De Imperatriz para a região, né? E crescendo do estado. A marca mesmo, né? Criando desde o início a gente quer que a nossa marca não seja reconhecida só como uma excelente consultoria, mas uma excelente consultoria daqui, de Imperatriz. De Imperatriz. Acabar com esse preconceito de... Tem muito cliente que quando a gente fala assim, não, porque... eu falei São que não sei Paulo. quem que é de São Paulo, que é do Rio. Eu falei, eu sou do Rio também, qual que é o problema? Qual é a diferença? O meu diferencial não é por ter vindo de lá, é por ser daqui. Eu tive uma consultoria, uma época dessas, justamente sobre isso. E o consultor, ele falou para mim, Mayara, o problema não é na sociedade. Eu falei, aqui em Imperatriz as pessoas dão mais valor que vem de fora. Ele falou, o problema não é em Imperatriz, o problema está no Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, entendeu? Desde que descobriram o Brasil, o brasileiro, ele tem essa necessidade de gostar do que vem de fora, porque tudo veio de fora. Tudo veio de fora. Nada foi criado aqui praticamente, nada. Desde que o Brasil foi descoberto, os índios estavam lá recebendo coisas de fora, eles começaram a valorizar. Exatamente. Eles começaram a valorizar o que vem de fora. Então, isso é um problema do brasileiro desde que é brasileiro. Ele nasceu, veio do bisavô, do tataravô, do avô e vai passando isso. Então, não se preocupe que o problema não está em você, o problema não está na sua cidade. O problema está no Brasil. E não dá para descobrir o Brasil de novo. Não, eu acho engraçado. Teve uma vez eu estava falando com uma pessoa daqui, aí a pessoa, não, porque... Falando, né? Assim, contando muita vantagem. Aí a pessoa falou, não, porque eu estudei fora. Aí quando ela estudou fora, eu morei fora. Né? Aí falou, quando estudou fora, eu falei, é mesmo. Foi nos Estados Unidos e Goiânia. Eu falei, estudou fora do Maranhão só. Tudo estudou fora, Massachusetts. Entendeu? Estudei na Califórnia. Não, Goiânia. Que vantagem tem? Goiânia? Essas pessoas... Esse pessoal que veio de Goiás é meio... Mas a gente precisa, assim, eu entendo o que você falou, eu concordo, e realmente é um negócio que não dá para fazer o Brasil de novo.
mas dá pra gente começar a valorizar o que é daqui. Sim. E a gente só começa a valorizar o que é daqui se a gente der prioridade pro que é daqui. Isso mesmo. Né? Eu tô com um projeto na minha empresa justamente voltado para isso, né? Mais um projeto. Eu já perdi a conta, viu? Brasil Rural, que chama, é um projeto que favorece as pessoas que são do rural, né? E aí eles me procuraram, falando, você não tem interesse em trazer isso? Não só o produtor, mas o trabalhador também. O trabalhador rural. Entendi. Né? Você não tem interesse em colocar isso dentro da empresa? Eu falei, gente, de que forma? Você comprar um milho do rural. Eu falei, não dá, porque o milho vem de fora. Mas eu consigo fazer alguma coisa dentro da minha empresa. Então, o projeto da Chambel para 2022 é fazer com que eu apoie produtores rurais. De que forma? Eu não consigo fazer isso com milho, mas eu consigo fazer uma pipoca de doce de buriti. Então, eu vou começar a comprar o doce de buriti daquela moça que faz o doce do buriti e as embalagens, as cestas. Eu vou fazer a parte presenteável, né, que eu tenho a parte presenteável. Vou dar mais ênfase, em vez das caixas de papel, as cestas de palha, que são a parte artesanal. Então, assim, para quê? Para que Imperatriz seja reconhecido através dessas mulheres, né? Também trazer o reconhecimento para essas mulheres e também renda para essas mulheres, Sim. né? Então, a ideia é, desde o início, eu sempre falo, gente, a Chambel é a primeira pipocaria nobre do Maranhão. É a primeira do Maranhão. Eu me intitulo do Maranhão sempre aonde eu vou, porque eu quero que as pessoas conheçam o Maranhão e parem de ver o Maranhão de forma errada. Porque apesar de não ser maranhense, é natural do Maranhão, eu sou pernambucana, mas foi aqui que minha história foi no Maranhão. Então eu amo, minha família é maranhense. Se não fosse pelo Maranhão, né, eu não sei o que seria da minha família, de mim. Eu sou muito assim também. Mas o mercado no Rio, o mercado em São Paulo. Bicho, eu não tenho vontade de fazer diferença no Rio nem em São Paulo. Eu tenho vontade de fazer diferença aqui. Eu tenho uma casa no Rio, né? Na verdade, é um apartamento e uma casa. E aí as pessoas falam, nossa, você mora numa casa tão pequenininha, você tem uma vida assim tão mais ou menos aqui em Imperatriz, você poderia estar ganhando melhor lá, vendendo mais, teu produto ia ser mais reconhecido. Falei, gente, eu não saio daqui porque aqui proporciona coisas que o Rio de Janeiro não vai me proporcionar. O meu marido, pela profissão dele, ele consegue estar em 2 empregos na semana. Ele consegue um dia estar no hospital, no outro dia ele consegue estar no IML, no outro dia dentro de uma sala de aula. No Rio de Janeiro ele não vai conseguir isso. Ele vai ter que viajar, ele vai perder a qualidade de vida. O Maranhão, ele proporciona qualidade de vida. Apesar que lá pode ser que pague melhor, não atrase os salários, né? Sei lá como é que vai. Mas aqui proporciona qualidade de vida, que é o que a gente quer. Apesar da nossa casa ser menor, apesar do nosso carro não ser tão bom quanto o de lá, tudo. Mas o Maranhão, para mim, Imperatriz, ela traz momentos melhores pra gente. Eu pergunto pros meus amigos, né? Pros meus amigos, eu falo assim, cara, proporcionalmente, talvez eu ganhe mais do que eles. Por quê? Porque eu almoço todo dia em casa. Com os meus filhos, com a minha esposa. Combustível, você gasta menos. Eu gasto menos combustível, e combustível, né, tá custando umas 3 horas de consultoria. Eu consigo descansar na hora do almoço, eu consigo chegar em casa uma qualidade tranquilo, de vida. Então tem coisa que, assim, podia ganhar mais, mas tem coisa que o dinheiro não paga. Sim, exatamente. Quando eu falo de qualidade de vida, é justamente isso. Não é ter uma casa melhor, andar no carro melhor, mas é ter essa qualidade em família. Né? É a qualidade em família que a gente tem. Aquele momento que a gente tem. Por exemplo, meu marido, ele consegue dormir em casa todos os dias. No Rio de Janeiro ele não ia conseguir. Ele ia ter que fazer plantão 24 horas. Por exemplo, lá não tem como você morar perto do IML. Promoção direto. Não tem como. Não tem como. É porque eu ia... Exatamente. Tem isso também. Mas o IML é longe. O IML é longe. Aí para morar perto do IML, ela ia morar no subúrbio do Rio. E aí não tem como. E a nossa casa, ela tem uma que fica num bairro que é bem afastado, né? Que é na Lagoa. E a outra... Afastado do que a Lagoa é top. afastado do IML. Não, é perto da Barra. Na Lagoa. E o outro em Itaipava, que é outra cidade, nossa, né? É lindo. Lindo lá. Vocês têm uma casa na Lagoa, ali na Lagoa. Um apartamento na Lagoa, de frente pra Lagoa. Na Epitácio, não? Isso, na Epitácio. Epitácio Pessoa.
Bem na Epitácio. Eu lembro. Deu saudade agora. É um lugar bom, hein? Dá pra ver a árvore? Sim, a gente já se vê a árvore lá. As Olimpíadas. A maior árvore. Bom, teve uma época de que Natal, era a maior árvore de Natal do Brasil. Do né? Brasil. Ela ficava dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí a gente vê. quem mora de frente pra Lagoa, que nem é na Avenida Epitácio Pessoa, vê a árvore de Natal, é bonita. E eu assisti as Ruim Olimpíadas. é o trânsito, Eu assisti porque as todo mundo quer parar Olimpíadas pra ver. pela janela do nosso quarto. A gente conseguia ver todo o remo, né? A parte do remo ali, a gente assistia da janela. Porque é muito bacana ali, muito bacana mesmo. Show. Bacana mesmo. Saudade. Fica show. Saudade. Eu quero pipoca agora. Pois é, Pipoca, mas não é qualquer pipoca não, né? Nhoque, não. a Não gente vem com esse negócio de nhoque. A gente tem que mandar um checklist pros empresários que vêm aqui, de comida. Os recebidos. Traz os recebidos. Já divulgar as vagas de patrocínio. O de comida eu sinto falta. Trazer um lanchezinho. Você vai ficar devendo pra gente aqui. Com certeza. Cobrando Maiara, nas redes sociais. Maiara, eita, vai pro YouTube, pro Spotify. Maiara, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Você tem muitos projetos. Se a gente entrar em todos os projetos, a gente precisa de mais episódios. E a gente vai ter esses episódios Maiara 2 lá na frente. Mas de verdade, sim, muito obrigado, porque é muito bom quando a gente conversa com gente que tem essa visão. Primeiro que a conversa flui fácil, e segundo que a gente vê que tem mais gente na mesma luta que a gente. Então dá mais gosto de estar nessa briga, né? Porque gente é uma briga, como a gente, um leão né? por dia. Gente como a gente, né? Tem até eu vi no Reels do Instagram, o cara falando assim, eu sei que a gente tem que levantar e matar um leão por dia, mas ninguém falou que era um leão, 4 jaguatiricas, uma onça, 2 orangotango, entendeu? O leão é o boss. Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu Galera, que agradeço. Obrigado, Maiara. Vocês que nos acompanham, que acompanham a Maiara, sigam, ativem as notificações do Instagram, do YouTube. Tem o no Spotify também. Tem notificação também? Tem. Comentem, tirem suas dúvidas, compartilhem, façam com que mais pessoas comecem a ter essa visão que a gente tem aqui, que a Maiara tem trabalhado forte para melhorar isso. E deixe seus comentários lá, dá o seu feedback, que a gente sempre lê. Se for muito ruim o seu feedback, a gente vai ignorar. Não, ok. Não, mentira, tô brincando. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa lá o porquê que não gostou, o que pode melhorar, que a gente tá sempre pronto a fazer as modificações. Eu tô melhorando, galera. Muito eu que obrigado. agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso conversar com vocês. Obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.